Pessoal, eu quero conversar com vocês agora sobre as funções, que talvez sejam um dos principais conceitos que a gente vai aprender, não só no mundo do Python, mas da programação de forma geral. Outras linguagens, né, que vocês vão aprender, provavelmente vai ter esse conceito também. Então eu vou colocar aqui funções, e a gente vai entender um pouco mais, né, como funciona aqui a sintaxe das funções no mundo do Python. Muito embora, pessoal, a gente já viu casos aqui de funções, né? A gente já trabalhou, por exemplo, com a função type, a gente já viu a função print, então a gente já tem uma ideia aí da sintaxe, da estrutura das funções. O que eu vou mostrar para vocês agora é como que a gente cria novas funções, tá? Então, basicamente, uma função vai receber um input, um argumento e vai soltar um output. A gente já viu isso aqui. Para a gente criar uma função, a gente vai usar o comando def, tá? A gente vai definir a função. Então, por exemplo, eu vou criar a função chamada mensagem investidor. A gente vai colocar aqui dentro os argumentos que essa função pode receber. No meu caso, por enquanto, não quero nenhum argumento. E 2 pontos para criar essa hierarquia. Aqui embaixo a gente vai especificar o que essa função vai fazer. Então, veja, essa função não vai receber nenhum argumento, mas quando ela for executada, ela vai exibir a seguinte mensagem: o papel mais negociado da bolsa é Petro 4. Como que a gente faz para chamar a função? Basta citar aqui o nome dela. Ela não recebe nenhum argumento, então por isso que entre parênteses eu deixei vazio. A gente executa, então ela mostra a mensagem. Dado isso, pessoal, a gente começa a complicar aqui as funções, né? A gente pode colocar argumentos. Então, por exemplo, se eu quiser que essa função aqui receba um argumento, eu vou passar o nome do argumento. Então, por exemplo, eu quero que esse argumento se chame ação. E aqui dentro, tá, no que a função faz internamente, eu preciso mencionar essa variável. Então, o papel mais negociado da bolsa é... Aí a gente pode colocar aqui, né, fechando a string, aqui eu coloco vírgula, e aqui eu coloco ação. Ou seja, quando o meu usuário ele definir ação aqui na função, a ação vai passar aqui para dentro. Vamos executar. Então, se a gente executar a função, vamos copiar, né? Se a gente executar a função mensagem investidor, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar erro, né? E o erro, ele é muito claro, aqui ele é muito direto ao ponto. Ele está dizendo, ó, eu esperava um argumento, você não passou nenhum, tá? Então, a gente precisa especificar um argumento. Vamos colocar vale 3. O papel mais negociado da bolsa é vale 3. Então, percebam que ele recebe o argumento e repassa. Pessoal, é basicamente isso, tá? As funções, elas atuam de acordo com o número de argumentos que elas precisam e, obviamente, né, o que o usuário imputar lá dentro. Eu vou trazer uma função aqui de exemplo, uma função numérica, só para mostrar para vocês. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função chamada soma números, que recebe 2 números. Dá um Enter aqui, só para ficar a indentação correta. Eu somo os 2 números numa nova variável chamada soma, e no final eu faço o quê? Eu retorno aqui, ó, soma. Então, se a gente executar aqui a função soma números, não colocar nada, ela está dizendo, ó, preciso de 2 argumentos, número 1 e número 2. Então, a gente vai colocar aqui, sei lá, os números 10 e 40. Qual que é o resultado? 50. Então, essa é mais ou menos a sintaxe, tá? Quando a gente precisar criar novas funções e, né, alterar aqui dentro o escopo das funções. Eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem que eu acho muito interessante, vou deixar no nosso código para aqui os nossos estudos. É uma imagem que mostra a estrutura das funções. Então, a gente tem o nome da função, os argumentos, os statements, né? Ou seja, os comandos que a função vai executar, o corpo da função, o retorno, né? O que ela retorna depois de fazer tudo isso, e lembrando sempre da indentação, aquilo que eu falei para vocês, né? Os comandos aqui executados na função têm que estar à direita para garantir essa subordinação, né, à função ali que a gente está criando. Pessoal, eu queria falar bem rápido aqui de métodos, tá? Muito embora conceitualmente é a mesma coisa. Bem, todos os métodos são funções, mas nem toda função é um método. O método, ele é executado em cima de uma variável já existente, tá? Em cima de um objeto. E ele vai ser separado daquele objeto por um ponto. Então, assim, quando a gente executa uma função, bem, a função ela é genérica, né?
Eu não faço distinção do que eu estou colocando, do que eu estou usando, simplesmente coloco os argumentos dentro. E aí eu retorno o resultado. O método ele é aplicado em cima de um objeto que já existe. Então vamos fazer um exemplo aqui com vocês com as listas. Eu vou trazer uma lista aqui que eu já tenho pronta, colocar um pequeno zoom aqui, e essa lista contém vários números, 1, 2, 3, 4, 5 até 15. Existe um método chamado append. O append, ele adiciona novos elementos nessa lista. Então, por exemplo, eu quero appendar, eu quero adicionar o número 18 aqui. Então, a gente vai fazer números.append 18. Percebam que eu estou mencionando a variável aqui, números, e eu estou realizando a operação de append em números. Então, a sintaxe dos métodos, ela é diferente nesse sentido, porque eu não estou fazendo assim, ó, append e colocando 18 e colocando outro argumento números, né? Isso aqui não faz sentido no Python, isso daqui. Então percebam que os métodos eles têm essa característica, tá? Não só o append, se a gente pegar outros métodos aqui de listas, por exemplo, o método pop vai ser assim também, né? Números.pop. Lembrando sempre aqui, né, que os métodos eles podem receber argumentos no final. Então a gente precisa colocar os parênteses aqui no final. Beleza, pessoal? Era basicamente isso, né? Um conceito realmente bem direto ao ponto, porque no nosso case a gente vai usar algumas funções, mas na maioria das vezes vão ser funções prontas das bibliotecas que nós vamos usar. E o que são bibliotecas? Bibliotecas são coleções de funções, tá? Então, muitas vezes, né, a gente não vai querer reinventar a roda, criar comandos do absoluto zero. Você vai ali atrás de uma biblioteca que já existe. Por exemplo, uma biblioteca que obtém dados de mercado financeiro, uma biblioteca que otimiza um portfólio de mercado financeiro. E aquela biblioteca já vai ter várias funções prontas para você fazer aquilo. Então, eu mostrei aqui funções rapidamente para que a gente conseguisse, né, chegar depois no conhecimento de bibliotecas, que aí sim vai ser fundamental no nosso dia a dia, especialmente nesse case, porque nós vamos usar algumas bibliotecas de mercado financeiro. Então, dado isso, né, encerro por aqui, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre bibliotecas.